Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula vai ser a correção das atividades de revisão que eu deixei para vocês. A revisão para a prova que vocês farão, tá bem? Número 1. Quais são as principais características da indústria moderna? Vamos lá. Para chegar na indústria moderna, gente, a produção ela passou por algumas etapas, por algumas fases. Inicialmente foi o artesanato, né, que era aquele modo de produção mais simples, com ferramentas simples, em baixa quantidade. Posteriormente, a manufatura, que foi uma transição do artesanato para a indústria moderna. E no século XVIII vai surgir a chamada indústria moderna, que com o desenvolvimento tecnológico vai acompanhar todo este desenvolvimento. As principais características dessa indústria moderna, gente, são alto processo de mecanização, né? Atualmente a gente pode inclusive falar em robotização, a produção padronizada, né, e a produção em série. A produção em larga escala é uma produção em grande quantidade. E a produção em série, né, aquela produção padronizada, aquela produção em que o operário ele realiza apenas uma parte dessa atividade. Ele não realiza todo o processo dessa produção industrial. É o que a gente diz da produção massificada, tá bem, gente? Faça uma associação envolvendo o processo de industrialização, urbanização e demanda energética. Até o desenvolvimento da indústria, pessoal, as principais fontes energéticas, né, que eram utilizadas eram a força humana, a força de animais, né, a força de tração, a força dos ventos para os moinhos de vento e a força da água nos moinhos de água também. Com o desenvolvimento industrial, vai surgir a necessidade do uso de energia. A principal fonte energética, a primeira fonte energética que vai ser utilizada, gente, será o carvão mineral, na Inglaterra, no final do século XVIII. Posteriormente, estas fontes energéticas elas vão sendo diversificadas. O uso do petróleo, o uso da energia elétrica, né, proveniente da energia hídrica, da fonte hídrica. Atualmente a gente utiliza a energia nuclear, utiliza-se também energias de fontes renováveis, né, como a biomassa, como a energia eólica, como a energia solar. Então, a matriz energética dos países, ela foi crescendo, né, foi aumentando as fontes energéticas desses países. O processo industrial, ele demanda o uso de muita energia, de muita eletricidade para o funcionamento das fábricas. A industrialização, gente, ela vai se tornar o principal fator de migração do campo para a cidade. Por quê? Porque na cidade, quando ela se industrializa, ela vai se tornar mais atrativa. Então, as pessoas vão migrar, sair da área rural em direção ao campo. As pessoas vivendo nas cidades, a demanda de energia também é maior. Para as pessoas estudarem, para as pessoas trabalharem, no período da noite também. Então, é essa associação que a gente pode fazer. Industrialização, contribui para o processo de urbanização. A indústria em si, ela já demanda muita energia e o crescimento da população, o crescimento da cidade vai aumentar ainda mais esse consumo energético. 3. De acordo com o gráfico da página 92, Matriz Energética Brasileira e Mundial, faça uma análise da matriz energética do Brasil comparando com a mundial. O gráfico é este aqui, né, que está mostrando para vocês. Tem a matriz energética do Brasil de 2016 e a matriz energética mundial de 2016. Matriz energética, gente, são todas as fontes energéticas utilizadas para desenvolver as atividades industriais, comerciais. A gente observa que da matriz energética brasileira, do total, 36,5% é derivado do petróleo, né, e seus derivados. 12,3% gás natural e 5,5% carvão mineral, ou seja, mais de 50% da matriz energética do Brasil é de origem fóssil, é de origem não renovável, ou seja, a matriz energética do Brasil ela é considerada uma matriz energética suja. Se comparado ao mundo, o Brasil usa menos recursos fósseis
em relação à matriz energética mundial. Tanto a matriz energética do Brasil quanto a matriz energética mundial depende mais do petróleo e seus derivados que de outras fontes. Tanto uma quanto a outra são fontes energéticas, né, tanto o Brasil quanto o mundo utilizam em sua maioria fontes energéticas não renováveis, ou seja, de origem fóssil, e são consideradas também energias sujas. Mas se a gente compara a matriz energética do Brasil com a matriz energética do mundo, o Brasil possui uma matriz energética mais limpa que a matriz energética mundial. A matriz energética brasileira utiliza mais de 50% de fontes não renováveis. É considerada uma matriz energética suja. Entretanto, se considerada a matriz energética mundial, utiliza menos fontes de origem fóssil. 4. Quais fatores impulsionaram o processo de industrialização no Brasil? A economia do café, né, o acúmulo de capital. Vamos fazer um retrocesso um pouquinho na história do Brasil. Durante o século XVIII, a principal atividade econômica foi o ouro, foi a extração de ouro, de pedras preciosas. Com o declínio dessa atividade, gente, que era na região sudeste também, no estado de Minas Gerais, o café veio substituir a principal atividade econômica. Então, o café tornou-se a principal atividade econômica do Brasil nessa época. Com a produção do café, os grandes fazendeiros, os grandes barões de café, eles conseguiram acumular capital. Então, eles vão investir este capital no desenvolvimento industrial. Nós temos que entender todo o contexto da época, né? Nós temos que entender que a produção do café estava em declínio, que o café ele estava muito desvalorizado, que a produção industrial da Europa tinha entrado em queda, que a Europa estava passando por crise, né, por conflitos. Então, houve a necessidade do Brasil produzir seus produtos industrializados. Um outro fator também que vai contribuir é a mão de obra assalariada e o desenvolvimento de um mercado consumidor. Por que a mão de obra assalariada? É preciso que as pessoas tenham condições de consumir os produtos. A partir de 1850, essa mão de obra assalariada ela vai tornar mais intensa, né? Porque vai haver a vinda de vários migrantes europeus para o território brasileiro. E, posteriormente, a partir de 1890, com a abolição da escravidão em 1888, essa mão de obra vai se tornar predominantemente assalariada, né? Porque esses migrantes, eles já conhecem também, gente, a técnica de trabalhar em fábricas. Lembra, a Europa já tinha se industrializado. Então, eles vão ter importante contribuição também no processo industrial do Brasil. 5. Como pode ser explicada a concentração industrial na região sudeste, em especial em São Paulo? Vamos lá, nós estamos conversando sobre a economia do café. A economia do café foi ela que proporcionou o desenvolvimento industrial na região sudeste, principalmente em São Paulo, porque o café ele vai ser muito produzido nessa região. Então, a infraestrutura que vai se instalar nessa região, construção de rodovias, de ferrovias, os meios de transporte, né, os serviços bancários, vão constituir meios que vão se tornar atraentes para a instalação de indústrias nessa região. A cidade de São Paulo, em especial, gente, ela vai se beneficiar também da sua posição geográfica. Ela vai se constituir como um ponto de passagem obrigatória das mercadorias produzidas no interior do estado para o Porto de Santos. 6. Explique o que é a desconcentração industrial e indique quais fatores influenciam neste processo. Desconcentração, ou seja, não vai mais estar concentrado. Vai haver uma expansão das indústrias. Elas vão se instalar em outras regiões, em outros municípios. Então, a desconcentração industrial é o processo no qual as indústrias se instalam em regiões onde o processo de produção se torna mais lucrativo. Ou seja, a produção em si vai se tornar mais barata.
Essa desconcentração, gente, ela vai acontecer principalmente a partir de 1970 do estado de São Paulo. Por quê? Por conta do processo da deseconomia de escala. O que é esse processo de deseconomia de escala? Em função de altos terrenos, altos impostos, altos custos de vida também, né, problemas com trânsito, a produção ela se torna mais cara e isso desfavorece a instalação de indústrias nesta região. Então, essas indústrias vão se deslocar para outras áreas, para outras regiões que vão se tornar mais atrativas. Principalmente, gente, quando existe, né, uma disputa entre estados, entre municípios, para atrair essas empresas. Essa disputa a gente chama de guerra fiscal, porque esses estados, esses municípios vão oferecer benefícios, vão oferecer incentivos fiscais para atrair essas indústrias, para atrair essas empresas. 7. Caracterize o processo de urbanização no Brasil, associando ao desenvolvimento industrial brasileiro. Nós sabemos que a urbanização no Brasil ela foi acelerada pela industrialização, né? Com as migrações do campo para a cidade, o chamado êxodo rural, a partir do final do século XIX, principalmente na segunda metade do século XX, a partir de 1950, que é quando a industrialização no Brasil ela se torna mais acelerada, né, se torna mais intensa. Neste período, gente, vai haver uma transição, vai haver uma mudança na sociedade. De rural e agrária, ela vai passar para urbana e industrial. A industrialização vai tornar a cidade mais atraente para as pessoas, com maior oferta de empregos e maior acesso a serviços básicos. Dessa forma, vai causar esse processo de migração do campo para a cidade. 8. Associe a alta densidade demográfica da região sudeste ao processo industrial e urbano. Bom, já vimos que a região sudeste foi a primeira a se industrializar. Vimos também que o processo de industrialização ele contribui para atrair pessoas para as regiões industrializadas. Então, como a região sudeste deu início a esse processo de industrialização, foi na região sudeste que houve a descoberta de ouro no século XVIII, atraindo centenas de pessoas para essa região. No século XIX, a lavoura de café também atraiu centenas de pessoas para a região sudeste e a industrialização também. Então, gente, essa região sudeste, por fatores históricos, né, e por fatores econômicos também, ela vai concentrar o maior contingente populacional do Brasil. É a região que possui maior desenvolvimento industrial do país, tá? Inclusive, é a região mais populosa do Brasil também. Número 9. Defina os termos abaixo. Região metropolitana. A região metropolitana, gente, é uma área, né, uma região que vai haver a integração, a interligação de municípios vizinhos a uma cidade principal. Essa região metropolitana, esses municípios, eles vão utilizar uma infraestrutura e serviços públicos comuns. Qual que é a importância disso? Em relação à resolução de problemas de infraestrutura, em relação à resolução de problemas de saneamento básico, os municípios eles não vão resolver mais de forma isolada. Todos esses municípios que compõem essa região metropolitana vão adotar ações e adotar medidas para resolver o problema em comum, para resolver o problema em conjunto. Letra B, hierarquia urbana. Hierarquia, o próprio nome diz, vai se estabelecer uma ordem, né? A hierarquia urbana, ela vai acontecer, gente, quando uma cidade maior, mais desenvolvida, mais urbanizada, vai polarizar cidades menores, vai exercer influência sobre cidades menores. A hierarquia urbana, ela está relacionada ao desenvolvimento econômico, industrial, social e urbano, em que municípios maiores e mais desenvolvidos polarizam municípios menores.
Existe uma relação de subordinação. O que quer dizer isso? Esses municípios menores, eles se tornam dependentes desses municípios maiores, dependentes de serviços, dependentes da indústria, dependentes da economia, de produtos, de mercadorias. Letra C. Rede urbana. A rede urbana, gente, é um conjunto de meios de transporte e de meios de comunicação. Esses meios de transporte, esses meios de comunicação, eles são denominados, pessoal, como fixos, porque eles estão ali paradinhos. É por estes fixos que vão se movimentar os fluxos. Quem são os fluxos? São aqueles que se movimentam. São as pessoas, os serviços, né? Os produtos, as mercadorias. Quando a gente fala em meios de comunicação, a gente tem que lembrar também das transações bancárias, né? Que são propiciadas, as transações online, pelos meios de comunicação, pela evolução tecnológica. RID. A RID, ela é uma região metropolitana, porém, ela é constituída por lei federal. O que diferencia a RID da região metropolitana? A RID ela pode integrar municípios que não fazem parte da mesma unidade federativa. A RID corresponde às regiões integradas de desenvolvimento econômico e também, gente, vai visar ao desenvolvimento daqueles municípios que são mais carentes, que são menos desenvolvidos, que são mais carentes de infraestrutura, mais carentes de desenvolvimento industrial, de saneamento básico, dentre outros. Letra E, conurbação. O processo de conurbação ele vai acontecer quando a malha urbana de uma cidade vai crescer de tal forma que vai acabar se encontrando com a malha urbana de outra cidade. Geralmente, esse processo acontece de uma cidade maior, a malha urbana encontrando com a malha urbana de uma cidade menor. Isso ocorre em função, gente, do crescimento horizontal das cidades. Então, conurbação corresponde à junção da malha urbana de um município com a malha urbana de outro município, em função do crescimento horizontal. Quando ocorre esse processo de conurbação, a gente não consegue identificar onde é o limite de cada cidade, onde começa uma e onde termina a outra. Metropolização. É a formação de metrópoles, é a concentração demográfica nas cidades, né? O crescimento populacional e urbano nas metrópoles, devido ao intenso processo de urbanização. A gente tem que lembrar que as metrópoles são aquelas cidades que possuem grande concentração populacional, possuem grande desenvolvimento econômico e polarizam outras regiões, outros municípios. No caso do Brasil, nós temos a grande metrópole nacional, né, que é São Paulo, nós temos as metrópoles nacionais Rio de Janeiro e Brasília, e outras metrópoles, como Belo Horizonte, né, como Manaus, como Belém. Cada uma, gente, exercendo influência, cada uma se comportando à sua maneira, de acordo com o seu desenvolvimento econômico, de acordo com o seu desenvolvimento industrial. A gente diz que São Paulo é a grande metrópole nacional porque exerce influência em todo o território nacional. E essa influência também, ela é exercida em âmbito internacional também. Finalizamos a correção da revisão. Bons estudos para vocês, boa prova, tá? Façam com bastante atenção. Bons estudos, então, e lembrem-se, juntos no caminho certo.